I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Bom, gente, eu tô muito feliz de apresentar hoje mais um episódio do Eu Amo Boletos, porque você sabe que eu acredito que sem comprometimento financeiro não há crescimento. Eu sei porque eu mesmo já passei por uns perrengues e quando eu tô naquela situação assim muito complicada, é um momento em que eu saio da zona de conforto, em que eu, meu Deus do céu, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, falo, meu Deus do céu, o que eu tenho aqui que eu posso criar dinheiro? Então, é com esse intuito de quebrar o seu paradigma mesmo, de abençoar seus boletos, de acreditar que você honra o outro quando você paga os seus boletos em dia. E para a gente falar sobre empreendedorismo, novos negócios, capacidade de gestão de várias empresas ao mesmo tempo, de pessoas, eu trouxe aqui uma convidada super especial, que é a Claudinha Fernandes, e ela vai contar aqui quais são as empresas que ela tem, como que ela começou, a história de vida dela, para que a gente possa aprender um pouco, né? E se inspirar nas pessoas que hoje já têm o resultado que a gente gostaria de ter em algum momento da nossa vida. E ela vai contar aqui pra gente. Claudinha, muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente no Eu Amo Boletos. E eu tô curiosa para saber quem é Claudinha Fernandes. Conta tudo de você. Oi, pessoal, boa tarde. Eu amo boletos, literalmente. Então, eu adorei o nome do programa. Eu falei, não, vou lá, vou enfrentar o meu medo, a minha vergonha. E aí, vamos lá, vou te contar a minha história. Sim, então eu quero saber, assim, você fez faculdade, fez graduação, fez algum curso? Como que você teve essa vontade de empreender? Porque a gente sabe, eu não sei como é que são teus pais, mas, por exemplo, na cultura da minha família, ou vou ter que ser médico, advogado, ou dentista, ou administrador. Então, você tem muito que engessado ali dentro desse consciente coletivo que o certo é você é médico, você é dentista, né? Eu não sei como é que foi a sua família e como que você teve essa vontade de empreender. Então, eu tive um pai que ele foi uma pessoa assim que eu e meus irmãos, ele sempre incentivou muito nós a sermos empresários. Eu tinha 9 anos de idade e assim, meu pai, ele teve uma quebra financeira, então de empresário ele foi ser taxista, mas ele não foi trabalhar para os outros. Ele preferiu ser taxista do que ter que trabalhar para os outros. Então eu tinha aquilo muito enraizado em mim. E nesse momento que ele quebrou, eu tinha acho que uns 9 anos e ele dizia, tu não quer vender balinha de cupuaçu no colégio? Eu estudava lá no Colégio Auxiliadora, que é um colégio cristão, né? E salesiano, então eu sempre tive muito aquela coisa da religião na minha vida, né? E aí eu vendia, então ele sempre não queria o dinheiro pra ele, mas era pra mim ter o meu dinheiro ali pra mim já comprar minhas coisinhas. Então eu já vendia balinha de cupuaçu no colégio, depois eu fui vender Avon. E aí foram se passando os anos, e quando eu tinha 17 para 18 anos, e meu pai assim, ele criou a gente, terminou o colégio, não vou pagar a faculdade de ninguém, trabalhe e pague sua faculdade. Ele já estava numa situação financeira melhor naquele momento, mas ele nunca abriu guarda para nenhum filho. E aí, terminou o colégio e eu comecei a faculdade. E a minha irmã, eu consegui um emprego para ser assessora parlamentar. Olha só. Meu primeiro emprego. E aí, eu trabalhei por 6 anos como secretária. E eu fui, assim, eu sempre fui aquela pessoa que eu me dedicava muito, assim, ao que eu fazia, né? Então, logo eu virei secretária do meu chefe, que ele era deputado. E aí, eu tinha 18 anos e eu ganhava bem para aquele momento. Mas, assim, eu não me acomodava. Eu vendia pão de mel no trabalho para pagar meu carro. Olha eu só. sempre tive aquela coisa. Olha só, eu vou fazer um parêntese aqui, Claudinha, porque olha só que super importante que ela acabou de falar. Que nesse primeiro emprego em que ela estava, ela deu o melhor dela, né? Ela subiu rapidamente dentro do cargo, inesperadamente, não foi inesperadamente, ela se dedicou muito. Então, às vezes a gente está reclamando do lugar que a gente está e a gente não entende que esse lugar é o caminho para você chegar no outro lugar. E se você for extraordinária nesse lugar que você está, as pessoas em volta elas vão estar te observando.
E você vai poder fazer com que todo mundo cresça ao seu redor e se inspire também em você, né? Sim, eu acredito muito em você empreender na empresa das pessoas. Claro. Se você não quer ser empreendedor, não quer ser empresário, né? Mas você empreenda no seu emprego, porque com certeza você vai ter os méritos daquilo ali. Você vai crescer de cargo, né? De Com alguma certeza. forma a vida vai te retribuir. Teu chefe nem pode te retribuir, mas alguém vai te retribuir. Com certeza. Então, eu acredito muito, assim, a pessoa tem que empreender no que ela tiver. Se ela for motorista, que ela seja o melhor motorista, porque a vida vai devolver para ela. Eu acredito muito, o trabalho devolve literalmente. Com certeza. Não existe mágica. Eu digo assim que não existe pobreza que resista a um trabalho duro. Com certeza, eu também penso muito Trabalho nisso. duro, dedicação, você estudar. Eu mesmo, às vezes, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para montar uma estratégia de vender mais, ou de criar mais coisas? Então, eu sento, paro, respiro, escuto outras pessoas, porque a gente, às vezes, não tem todas as ferramentas, a gente não sabe de tudo, de como a gente pode fazer. Por isso que a gente pede ajuda de pessoas. E essa nossa jornada de empresária, ela é muito solitária, né? Muito. Porque você tá cheio de problema e às vezes tu vai conversar com uma pessoa ali, a pessoa não entende, ela acha que tu... Eu não sei, as pessoas, elas potencializam muito, né? Ah, empresário, mas é cheio de perrengue, não é pouco não. É muito. É muito. E aí tu estavas lá como assessora, foi ser secretária. Foi, E aí? E o meu pai, e aí o que acontecia? Eu viajava muito pro interior, naqueles aviõezinhos pequenos, né? Sim. E o meu pai, tu vai morrer nisso? Apavorado. Tu vai... Ah, quer dizer que agora... Aí tá. Aí eu participei de 2 campanhas, 2 eleições, né? A primeira, assim, eu tinha 2 anos... Eu trabalhei 6 anos na Assembleia. Aí a primeira... E quando foi pra segunda, pra ter a segunda, ele falou assim, tu vai ficar em sinal, isso e aquilo, isso não é vida. Olha, Cláudia, acaba com essa história pra tua vida. Tu tem que ser empresária. Olha só. Aí eu... Pelo amor de Deus, como é que eu vou falar isso pro meu chefe? Aí eu peguei e falei pra ele, deputado, eu vou ficar até final do ano, terminou outubro, se eu ganhou a eleição, eu não vou mais continuar, eu vou abrir meu negócio. Aí eu comecei a juntar um dinheiro e tal, mas eu era jovem, né, gastadeira, não juntei muita coisa. Claro. E aí, beleza, aí fui, aí o meu pai tinha, lá no centro, né, a minha mãe tinha um prédio, tem até hoje. E o meu irmão tinha uma loja, meu pai tinha outra, e eu iria ter a terceira loja, que era só um corredorzinho, assim. Foi onde meu irmão começou, onde meu pai começou, então todo mundo tinha que começar ali naquele ponto. Aí eu, beleza, comecei lá naquele ponto. Aí trabalhei com meu pai por 1 ano, fui ser funcionária dele, então aprendi muita coisa. Consegui juntar um dinheirinho também. Quando foi para abrir a minha primeira loja, eu gastei tudo na reforma, né? Sim. Gastei todo o meu dinheiro na reforma. Eu, caraca. Aí o meu irmão teve dó de mim e me emprestou 20 mil reais. E tu ias abrir uma loja de quê? De lá? eletrônico. De eletrônico, que era a tendência Era no a Mercácio, tendência. né? Ali no centro, todo mundo vendia eletrônica. Há 13 anos atrás era Sim. o que dava. Assim. Sim. E assim, eu tive muita sorte porque a loja era na Quintino Bocaiúva, que é uma rua boa. Sim. É uma rua assim bem movimentada, passagem... Passa carro, porque tem loja que não... Tem rua lá que só é calçadão, né? Sim, Lá não, é sim. calçadão e passa carro. Então, assim, eu comecei minha vida lá. Eu não tinha capital de giro. Aí, o meu irmão me emprestou 20 mil reais. Lembro como se fosse hoje. E aí, eu comecei. Eu comprava celular. Aí, quando tava pra terminar, eu pedia mais. Não tinha funcionária. Fiquei 1 ano, eu e Deus. Almoçava tudo na loja. Eu lembro que teve um Natal, meu primeiro Natal, eu vendi tanto que a minha mãe disse, menina, pelo amor de Deus, vem-te embora. E eu, não, eu quero ficar até 10 da noite. Lógico. Não tem problema, eu vou ficar sozinha. Não, mas é perigoso. E eu lá, vendendo celular, era aquele celular xinguilinho, né? Sim, sim. E eu lá, testando e tal. E aí, mas aí as portas vão se abrindo, aquilo que tu falou. Como você começa a conhecer pessoas, aí tu já tem um capitalzinho pra tu já investir ir numa feira. Aí tu já viaja, já conhece fornecedor. Sempre ali. E eu, assim, tudo que eu ganhava, eu investia. Eu tava, assim, naquela focadíssima em crescer, né? Sim. E aí foi. E aí passou, acho que uns 3 anos, 2 anos lá. E aí, o que aconteceu?
na época era muito difícil vender iPhone. Quase ninguém vendia iPhone. Era bem complicado trazer iPhone. E aí eu tinha um amigo que ele tinha uma loja da TIM, que ele vendia iPhone. E aí eu comecei a vender iPhone, o iPhone dele. Sim. E eu comecei a ficar conhecida. Porque ninguém vendia iPhone e eu vendia iPhone. Sim. Aí tá. Aí eu falei pro meu irmão, mano, a gente precisa abrir uma loja no Vera Alves. A gente tem que sair do centro, ninguém E sabe teu chegar. irmão vendia o quê? Ele era meu concorrente. Ah, ele era teu corrente positivo. Concorrente Meu positivo. concorrente positivo. Só que o meu irmão, ele na época, ele vendia... Depois tu vai dar uma cortada nas coisas. Sim, não tem problema, ele tá. corta. Não, eu digo assim, pra não ficar muito longo, né? Sim. Na época, ele vendia muito circuito de câmera. Naquela época era bem... Isso era muito... E era caro isso, Era, caríssimo. e ele trazia e tal. E aí, eu peguei e falei pro meu irmão, mano, a gente precisa abrir uma loja no Vera Alves. Os clientes não sabem chegar aqui. Eles querem comprar, mas não sabem chegar. Ainda mais que você já vendia um produto que era mais caro, o iPhone, Sim, isso. né? Era. E aí, tá, e a gente pegou... E aí, eu tô bem olhando... Era o início do Instagram. Era muito início, ninguém tinha, assim. Eu vi um post da Ditoca, Passa-se Ponto. Aí eu disse, meu Deus, é lá que vai ser nossa loja. E na época, lá no centro, uma luva, assim, era 100 mil reais. Era caríssimo, caríssimo, né? As pessoas pegavam luva pra poder trocar. Imagina, isso nem existe mais. Isso nem existe mais. Não. E naquela época, assim... Aí eu peguei, vim na Ditoca, marquei com ela. Mas a de toca aqui do Vera Alves. Da Vera Alves, aqui na João Valério. Sim. Cheguei, ela tava com a loja já fechada, ela tava tentando passar o ponto, porque ela tinha vendido a empresa. E aí, eu falei, quanto é que é? Ela disse, 25 mil reais com tudo. Eu disse, meu Deus, muito barato. Eu preciso arrumar esse dinheiro. Carlão, falei, meu irmão, a gente precisa dessa loja. Ela é no Vera Alves. Cara, vai ser maravilhoso pra gente. E aí, eu falei com um amigo meu lá do centro, um grande amigo meu. Falei com ele. Falei, o senhor me empresta esse dinheiro e tal? Ele paga em 3 meses. Ele paga rápido. Ele empresta agora. Eu disse, meu Deus, tá dando tudo certo. Ele me emprestou o dinheiro. E aí, eu peguei a loja da Ditoca. Qual que era da João Valério? Qual era o ponto? Tinha do lado direito e tinha do uma lado do esquerdo. esquerdo. Era menor. Ah, era menor. A maior, ela que até agora, hoje em dia é o Magazine, né? É o Magazine, Era a menor. Entendi. E aí nós pegamos, aí lá no centro era Bibi Importadora, o nome da E por minha... que Bibi? Porque lá na Assembleia me chamavam de Bibi. Aí eu botei Bibi Importadora. Sim. No início. Sim. Aí passou. Quando foi pra vir pra cá, o meu irmão disse assim, mano, a gente precisa trabalhar com assistência. Então, vamos... Aí eu falei, tá bom, então bora colocar Bibi Cell de celular. Perfeito. Perfeito. E aí foi. E aí virou uma prestadora de serviço também. Sim, foi. Nós começamos com a assistência técnica. Que maravilha. E aí, graças a Deus, depois que nós abrimos no momento certo, assim, né? Era um momento ali que tava começando o boom do iPhone e ninguém ajeitava iPhone, não, sabe? E outra, nós trouxemos do centro, o preço do centro para uma área nobre. Perfeito. Porque aqui tudo preço era muito justo, né? caro. Preço tudo justo, muito né? caro. Então, tipo assim, a gente trouxe um preço assim de centro e foi dando tudo certo. E essa foi a primeira loja, a segunda loja. A segunda loja. Aí foi quando depois eu abri a do Mundi. Sim. A do Mundi também, eu fiquei, olha, esse ponto é legal e tal. E aí eu liguei para um primo meu, né, ele é meu primo de coração, né? Eu liguei para ele e falei, Bruno, aquele teu café e tal. Ele disse, prima, tu não quer comprar não esse café? Eu tô passando tudo, que é onde é a minha loja. Sim, sim. Aí eu disse, tá bom. Eu falei, tá bom. Quanto é que tu quer? Na época era 50 mil, mano, é super barato. Um café todinho, uma cafeteria pronta. Oh, meu Deus. Amiga, não existe isso hoje em dia, né? Não, não. Aí, mas era dinheiro na época, né? Naquela Sim. proporção era dinheiro. Sim. E aí eu peguei e falei, pro meu irmão, mano, bora comprar e a gente vende as coisas desse café. E aí a gente pegou também o ponto de lá, aí abrimos a de lá. Aí depois abrimos a do Manauara. E as dificuldades e as crises? Ai, Como amiga, que, já teve como, tantas. qual é a tua postura quando chegam os problemas? Amiga, assim,
eu sou por exemplo, vou te dar um exemplo da pandemia. Sim, pandemia, tudo fechado. E aí? Vamos fechar tudo. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar todo mundo, meus boletos? Meu Deus, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. No outro dia, isso foi sábado, eu lembro como se fosse hoje. No outro dia eu liguei pro meu motoboy, falei, mano, Antônio, tu quer trabalhar amanhã? Quero. Vamos amanhã. A partir de amanhã a gente vai trabalhar com delivery. Meti uma promoção de JBL, eu tinha muito estoque. E aí, eu lembro que eu já vendia assim de cara, muita coisa no domingo. Eu não fiquei um dia em casa. Todo dia eu abria e a gente trabalhava só com delivery. Delivery. Foi quando tu tiveste a ideia de vender nas lives e fazer o leilão? Não. Que eu achei o máximo Isso o negócio do agora, leilão, né? Foi agora. Foi esse momento agora que as vendas deram uma queda, né? E a gente tinha um estoque grande. Sim. E eu falei, cara, eu preciso escoar isso aqui. Não tem como, eu preciso. E aí foi a ideia do leilão. Fazer Perfeito. leilão, e o leilão deu super certo também. E é aquela coisa, a gente tem que se reinventar todo dia. Porque não tá fácil. Sim. Né? Sim. Pra quem trabalha, pra quem, assim, não tem outra fonte de renda, não tem nenhum esquema. Tudo direitinho. É trabalhar e trabalhar. E como é que foi? Como é que é trabalhar com a mãe? Seu irmão trabalha com você hoje? Trabalha. Ele é teu sócio, não é isso? Ele é meu sócio. Como é que é trabalhar em ter uma empresa familiar? Muito desafiador, tem muita briga. Aí o almoço de domingo fica aquela confusão. Um não vai na casa do outro. Como é que é? Não. Você consegue separar isso? Consigo. É de boa. Mas é porque o meu irmão, ele é muito bonzinho, né? Ele é muito legal. Ele não se incomoda com nada. Sim. Ele é na dele. Eu mando e desmando, e faço isso, faço aquilo. Ele fica só na dele por ali, me apoia em tudo. Entendi. Aí não tem conflito, né, amiga? Conflito. Assim não tem conflito. Mas quando a maioria das empresas familiares sempre tem seus desafios, né? Tem. Mas como ele tem uma boa personalidade, aí tá tranquilo. E me diz uma coisa, e como é que foi para você ter ideia de investir em novos negócios? O que fez com que falasse, pô, eu posso investir e criar dinheiro de uma outra forma? Porque assim, a gente sabe que ter uma loja já é trabalho pra caramba. Imagina ter 5 lojas, 5 gestões em lugares diferentes e depois ainda dizer assim, não, eu ainda vou empreender mais, ainda vou fazer mais coisas. Como é que você divide seu tempo e como é que você escolhe fazer isso? Criar os novos negócios? Assim, eu sempre tive a teoria da cartela de ovo, né? A gente não pode ter só um, porque se cair, quebra tudo, né? Certo. Então eu sempre tive, cara, eu não posso ter só uma fonte de renda, porque esse aqui tá ruim, aqui tem que tá bom, e um vai cobrindo o outro. Eu sempre tive muito isso. E aí a minha amiga me ofereceu a Iogo, né? Na época, falou. E aí eu pensei, cara, eu não tenho como sozinha. E alimento, né? E outra área completamente diferente que a da tua, né? E assim, eu tava acostumada a comprar e vender, né? Sim. Lá tem o processo da fabricação, aí vai pra venda. É bem mais complicado. Sim, uma logística, né? Logo Sim. um timing diferente, né? Tu tem que pedir, fabricar, vender. Não é como, né? Eu vou lá, compro uma capa, vendo. Não tem Sim. validade. É totalmente diferente. E aí ela me ofereceu e aí eu falei com uma amiga minha, eu falei, Roberta, tu não tá querendo ser sócia de um negócio? Tu não tá? Ela disse, amiga, tá aí, eu quero. Eu disse, bora virar sócia da Yoga, a gente compra e tal, vai dar certo. Ela me mostrou, a gente viu lá os números e tal. Sim, porque a antiga dona é extremamente criteriosa, né? Sim. E aí ela mostra todos, né, os números e tal. E aí foi isso. E aí nós pegamos, já tem acho que quase 2 anos. Não foi fácil, porque é bem complicado, bem diferente do que eu estava acostumada, né? E como é que tu divide teu tempo? Tu roda em cada loja? Tu tens um sistema que tu olhas todos os indicadores de venda, de compra? Como é que tu fazes a gestão mesmo? Amiga, assim, eu tenho meu estoque, eu tenho minhas pessoas de confiança, mas assim, você tem que você mesmo ir pelo menos ali uma vez na semana em cada loja, ali conversar com o colaborador, ter aquela... Porque o sistema, ele tá ali, mas ele não supre, né? Lógico. Mas assim, eu te confesso que assim, pra mim é bem complicado a questão do tempo. Sim. Eu não consigo, tá? Tem mês que eu passo semanas sem ir na Yogo.
Sim. Não vou lá. Mas aí tu tem a sócia também, né? Que Tenho. geralmente ela vai estar suprindo um pouco mais a tua ausência naqueles momentos, né? Eu gosto muito de sociedade por isso. Sim. Porque divide, né? O trabalho. Eu acho Divide. que tem pessoas que não gostam. Eu Sim. gosto. Ainda mais se uma pessoa, né? Você tem que estudar o seu sócio antes de fazer negócio com ele. Pra você ter uma noção ali né? Mas assim, a gente se dá bem. Então, assim, ela vai, ela resolve. A gente sempre tá comunicando tudo uma pra outra. Porque eu digo assim, né? A sociedade, a gente já tem que combinar a entrada e a saída, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer depois. Mas eu acho que quando tem os mesmos valores, né? Quando a gente tem essa mesma base, fica mais fácil. As coisas têm mais chance de dar certo. Porque se com família tem chance de dar errado, né? Então tem chance de dar certo, às vezes, com alguém de fora que você escolheu, não é? Sim. É como falo, né? Sociedade é casamento, né? Com certeza. E como é que foi para escolher o terceiro negócio? O terceiro negócio foi o seguinte. Que eu sei que essa mulher não vai parar por aí, né, gente? Quando ela vier da próxima vez, ela vai dizer, Giza, já tenho não sei quantos mil CNPJs essa mulher vai ter, se Deus quiser. Não, porque assim, esse momento que nós estamos vivendo, o que eu observei? Que alimento não tem crise. As pessoas continuam comendo. Sim, né? Elas não deixam de consumir. Comida, farmácia, necessidades básicas, né? Produtos de necessidades básicas, a gente observa que nunca para de vender. Não Água para. na rua. Nunca para de vender. Então, são coisas que a gente, como você fala, né? São necessidades que tem crise, pode ter crise, mas a pessoa não vai deixar de comer, não vai deixar também de sair, né? Eu tenho observado, visitado vários restaurantes, bares, cafés, e eu vejo que às vezes a pessoa não paga algumas coisas e escolhe não fazer outras coisas, mas escolhe se divertir. Até saúde mental, às vezes, né, amiga? Exatamente. Dá uma saída. Isso, então às vezes, outro dia eu vi um TikTok que era muito engraçado. O cara cheio, ele dizia assim, né? Cheio de boleto para pagar, né? Devendo Deus e o mundo, mas tá como? Dançando, tomando uma cervejinha, né? Porque naquele momento ali é o que ele consegue fazer ali para distrair, para ficar mais leve a vida. Isso. E aí foi quando que surgiu essa oportunidade? Então, eu fiz um negócio com um amigo meu. Uhum. E aí ele falou assim, tu não quer pegar uma franquia que eu comprei? Porque esse meu amigo, ele tem muitos negócios. Uhum. E a questão de você gerenciar pessoas, amiga. Porque às vezes você tem um negócio muito bom, mas se você não tiver pessoas boas com você, não vai. Pode ser o melhor negócio do mundo. Sim. A gente depende das pessoas. Claro. E todo mundo depende de todo mundo, né? Todo mundo depende de todo mundo. E aí ele me falou e eu fiquei assim, tu não quer comprar de mim e tal? Aí eu fui fazer uma análise, eu falei, cara, as pessoas andam tão ansiosas. Vão comer chocolate, né? Elas comem muito chocolate. Comem, Então, amiga. Comem, eu como chocolate. Comem. Porque olha, quando eu passo lá com os meus filhos, o Natan, mamãe, por favorzinho. Tá bom, Natan, leva um aí. É isso mesmo. Né? Nem sabia que era tua. É isso mesmo. E aí foi isso. Eu falei, cara, tá aí uma coisa que também as pessoas... Porque assim, o comércio, a gente vive da dor das pessoas. Sim. Né? É literalmente isso. Eu tenho que achar o que vai suprir a dor das pessoas. O tempo todo. Por exemplo, na época da pandemia, nós vendíamos oxímetro. Olha aí, perfeito. Perfeito. Tava todo mundo precisando. Eu tenho que achar o produto que vai resolver a vida das pessoas. Tu sabes que uma vez eu assisti uma entrevista da Anitta e ela disse assim, gente, eu não faço a música que eu quero. Eu faço a música que as pessoas querem ouvir. Então, eu achei tão interessante, ela disse que ela ia para as boates, para os lugares no Rio de Janeiro, para as boates do mundo inteiro, ela ia ouvir o que as pessoas mais ficavam animadas na hora que elas estavam na boate. E aí ela anotava aquelas músicas. E depois que ela fazia essa pesquisa, é que ela ia criar as dela. Ou seja, às vezes a gente, como empreendedor, acha que a nossa ideia que a gente tem uma ideia maravilhosa, que aquela ideia maravilhosa a gente superestima. Ai, porque se eu investir tanto, eu vou ganhar tanto. E, na verdade, a gente esquece de perguntar o que o público quer, o que as pessoas estão precisando, É isso mesmo. o que elas querem consumir, aonde elas querem ir. Então,
isso eu venho aprendendo a duras penas. Porque, às vezes, a gente tem um ideal, a gente acha que o que é bom para mim é bom para você, mas nem todo mundo tem o mesmo nível de consciência. E aí, quando a gente aprende a jogar o jogo da vida, a gente começa a ouvir mais as pessoas, a prestar atenção, né, no que é realmente. Você vendeu o oxímetro na hora que precisava. E você já tinha os fornecedores certos, você correu atrás, você não sei nem se tinha, mas você correu atrás, conseguiu, trouxe e deu tudo certo. Exatamente. E os funcionários ficavam de casa, aprenderam a mexer no WhatsApp, a fazer live. Como é que foi essa parte de comunicação? Na época da pandemia, Isso. eu dei férias de uma equipe, porque o shopping não podia funcionar. Foi bem punk, assim, bem complicado mesmo. E aí, eu mantive, acho que umas 6 pessoas comigo, o resto eu dei férias. Graças a Deus, não mandei embora ninguém. E foi isso, a gente foi. Eu lembro, acho que eu fui fazendo giro. Eu dava férias, aí quem terminava as férias já vinha. Fui dando férias de todo mundo. E aí eu até consegui organizar isso, que foi bem legal, porque, né? Às vezes a gente fica, quando o funcionário é bom, a gente não dá férias dele. Fica segurando ele. E eu consegui resolver isso, porque eu acho que foi um período de 4 meses. Eu não lembro exatamente como foi. O lockdown? Porque teve 2 vezes, né? Teve 2 vezes. Foi março de 2020 que começou. Sim. 27 de março. Mas eu acho que lockdown mesmo. Foi no eu nem segundo, me lembro. não foi? Vocês lembram? Não, a gente Eu já acho que nem foi no lembra. segundo. Foi no segundo que foi aquela janeiro que aí passava até a polícia. Né? Eu me lembro que de uma vez teve um dia que eu fui pro salão desesperada, mano. Já o cabelo já aparecendo, desesperada, eu fui pro salão. E aí a gente estava no salão e daqui a pouco passa a polícia. Meu Deus do céu, parece que a gente era bandido, né, amiga? Era, foi uma assim situação mesmo. complicada aquilo ali que a gente viveu, né? Foi nesse segundo que nós vendemos oxímetro. Porque no primeiro, eu comecei a vender oxímetro e teve uma demanda muito grande, mas eu não tinha fornecedor. Entendi. Aí no segundo, Tu já tinha conexão. quando eu ia acontecer, eu disse, não, peraí, eu vou começar a vender oxímetro. Aí eu já viajei. Aí eu já fui resolvendo. Entendi. E aí a gente já foi trazendo e graças a Deus deu muito certo. E como é que tu fazes essa seleção de mix de produtos? Porque a Bibi tem tantos produtos legais, né? Eu acho muito. Quando eu vou lá, eu fico doida. E as crianças também. Fico olhando, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Então, como é que tu fazes essa escolha? Você que faz as compras? Sou eu que faço, amiga, de tudo, tu acredita? Sério? Mas é aquela coisa, por exemplo, o nosso ramo, ele tá bem inflado, né? Todos os ramos, se tu for analisar, tu quebra um negócio, vai ter um monte igual. Sim. É o mercado. Sim. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ver que peraí, eu preciso vender outras coisas que atraiam um cliente. O cliente tá ali esperando uma assistência, ele acaba olhando e comprando. Sim. E aí, é sempre assim. E aí eu fui colocando as coisas e foi dando certo. E experimentando, né? Experimentando e ouvindo o que as pessoas queriam. E foi não é? assim, foi indo, e foi crescendo, foi crescendo. E como é que tu consegues hoje, né? Sendo uma empresária de sucesso, mais de 40 colaboradores, sobre sua responsabilidade, né? Não é fácil, né, amiga? A gente fica, às vezes, né, apreensiva. Imagino você com mais de 40. Como é que você consegue organizar a sua vida, por exemplo, familiar, pessoal, de atividade física, de cuidar de você, com tanta empresa para tomar conta? Amiga, é aquilo que eu falo, eu acordo cedo. Sim, tá pensando o quê, gente? Para ter um monte de empresa, né? Você tem que acordar cedo, gato. Exatamente. Eu acordo cedo. Eu procuro cuidar muito da minha saúde mental para não pirar, porque é muito problema, é muita pressão, é cliente, é fornecedor, agora com a seca, não vai chegar mercadoria pro Natal. É uma loucura. É boleto que não vão prorrogar. Quem tá lá no sul não entende. Sim. Então, assim, você tem que se reinventar todo dia. Às vezes eu acordo, caramba, eu tenho muito problema hoje. Eu digo, não, mas se eu ficar aqui vai ser pior. Sim. Não existe essa possibilidade. Sim. Eu nunca fiquei um dia em casa assim, triste, não. Isso não existe pra mim. Não, eu tenho que enfrentar os problemas e eu tenho que resolver. Sou eu, meu irmão e Deus, né? A gente tem que resolver os problemas, não tem com quem.
Sim, E assim, eu acredito muito que Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, né? sim. O tempo todo. Quando você pede, Senhor, me ajude, eu preciso muito resolver isso. Ele vai te mandar, ele vai te... Eu acredito muito nisso, sabe? Que o trabalho realmente, ele devolve a força de vontade. É isso, basicamente. Eu acredito muito que as pessoas têm que ser empreendedoras. Começa a vir tudo... Eu acho assim, pra você... Venda alguma coisa. Eu falo pra minha sobrinha, ela tem 11 anos. Eu digo, Cláudia Luísa, tu gosta de maquiagem? Vende maquiagem. Começa a ganhar dinheiro, porque tu vai começar a gostar daquilo. É assim, né? Sim, sim, sim. Quem não gosta de dinheiro? Porque- Eu sempre gostei de dinheiro. Porque o que a gente precisa entender, né? Como eu estava falando, ó, acho que mais tarde, mais cedo, o dinheiro é a mola do mundo. Sim. Ele é a troca de energia dos nossos serviços, das nossas vendas, dos produtos. Então, a gente, para viver aqui nesse planeta Terra, a gente precisa de dinheiro. Se tu vai no supermercado comprar tua comida, tu precisa de dinheiro. Se tu vai para o teu trabalho, tu precisa da gasolina. Então, o dinheiro, ele está o tempo inteiro em todos os momentos da nossa vida. Se a gente está aqui, né, o microfone foi dinheiro, o ar-condicionado, a luz, né, todo mundo, tudo isso é dinheiro. Então, eu sempre penso assim, como eu posso criar mais dinheiro hoje? Legal. Né? Então, eu tenho essa frase, né, do lado assim, colada assim, do lado da minha cama, né? Como eu posso criar mais dinheiro hoje? Senhor, me dá a visão daquilo que eu não estou vendo, que eu posso criar. Porque às vezes a gente não está vendo. Sim, às vezes tá ali, a Às gente vezes- foca no problema, Isso. né? E não está vendo ali as infinitas possibilidades que o mercado quer, não o que você quer. Exatamente. Então, é uma das coisas que eu sempre me conecto, são com essas frases, porque eu acho que isso me ajuda a me reconectar e a voltar para o foco e não ficar tanto ali na hora que a tempestade e o caos chega. E uma outra coisa que essa semana eu estava conversando com uma terapeuta, e ela disse o seguinte: Giza, tu tens que entender que a tua alma, ela é diferente do teu corpo. Como assim, Giza? É porque é o seguinte, a nossa alma, ela é livre, ela acredita, ela tem fé, ela tem a missão. E o nosso corpo, a nossa mente, de acordo com como a gente foi formatada, com as nossas experiências, muitas vezes ela vai ficar cercando a gente de pensamentos negativos. Sabe aquela vozinha interna que diz assim, você não vai conseguir, é melhor você fechar. E aí a sua alma está lá sufocada. Gente, não é assim. Silencia um pouco a mente. Entrega, traz para mim esse problema. Faz a sua parte. Né? O que você sempre fez na hora do caos? Fechou a pandemia? Vamos trabalhar online, vamos fazer live, vamos fazer entrega, chama o motoboy. Não é? Quer dizer, você não focou em chorar. Meu Deus, vai vencer o boleto do shopping e não sei o que eu vou fazer? Não, você falou assim, ó, liga pro motoboy, bora fazer isso, bora fazer live. Ai, as quedas, caiu as vendas, vamos fazer leilão. Ou seja, você está sempre focando na solução. Isso é a sua alma. Por mais que em alguns momentos, porque a gente é ser humano, né? Sim. Vem o medo, vem a angústia, vem a ansiedade. Né? Por mais que venham essas coisas, você já criou ferramentas para que você drible esse momento. E é por isso que você consegue ter tantas empresas e ter sucesso, mesmo em segmentos que você ainda está caminhando. Ainda tô caminhando. Ainda é uma bebê naquele segmento, mas você já está indo, porque você observa o mercado. Você tem uma inteligência multidirecional, que são habilidades que a gente vai desenvolvendo e são habilidades da sua alma. Olha que legal. Né? São habilidades natas, porque nós somos filho do Criador. A gente é para ser criador de coisas. Né? Mas muitas vezes as nossas experiências negativas, às vezes acabam... Quantas pessoas têm medo de empreender, né? Sim. Porque é desafiador, é difícil. Eu mesma, às vezes, assim, ai, meu Deus do céu, que é descabelada. Mas aí eu paro, respiro e falo, Senhor, eu estou no caos, mas vamos lá respirar, vamos pensar em outras coisas, vamos ver o que eu tenho, que eu posso criar, né? Corpo e mente e alma, vamos estar junto, né? Porque às vezes as nossas células do nosso corpo, ela está tão vibrando no medo que ela não consegue,
né? Então, tem umas frases que eu falo assim também. Eu falo assim, oi, corpo, somos melhores juntos. Né? Legal. O corpo e a alma, somos melhores juntos. Então, vamos ficar juntos para que a gente possa crescer mais, né? E se abrir para coisas novas. Eu acho que a palavra é sempre estar lendo, ouvindo podcast, Sim. né? E me diz uma coisa, tu sabes que a gente fala aqui de boletos, em algum momento você contou aqui que em alguns momentos você pegou dinheiro emprestado, Peguei. não é? E como é que foi esse teu relacionamento em você entender que você precisava pedir a ajuda de alguém? Como é essa tua relação com o empréstimo? Assim, eu nunca tive nenhum problema com isso. Porque eu não tinha capital de giro. Então, eu sempre peguei dinheiro emprestado. Até hoje eu pego dinheiro emprestado. Eu peguei ano passado na FEAM, até fiz uma propaganda pra FEAM. Mas Eles é isso pediram mesmo. pra mim falar, e eu falei, porque a taxa de juros é muito baixa. E assim, eu nunca tive muito problema com isso, não. Porque eu sempre... Agora, o meu pai me criou de uma forma, você tem que honrar seus boletos. Lógico, Não existe, lógico. né? Eu tava Lógico. até falando com a minha funcionária que tem uns aluguéis lá do meu irmão, que é no meu nome, a luz, né? Aham. E aí foram cortar a energia da pessoa. E eu falei, ai, mano, é por isso que o meu score tá 962. Eu falei pra ela. E eu não fico entendendo porque eu tento pagar as coisas em dia. Claro. Eu fico sem dinheiro. Quando acontece alguma situação, eu vendo uma bolsa. Mana, eu não tenho apego a nada. Amiga. Eu sou zero apego. Eu já falei, teve situações assim, que eu ligava pro meu irmão, Carlão, cadê a tua Hilux? Ele, vamos vender ela hoje. A gente tá precisando desse dinheiro. E ele, tá bom, mana, bora. Tipo isso. É momentos e momentos. Mas tu sabes que eu tenho essa mentalidade também. Eu venho aprendendo a desapegar. Porque são momentos, né? Isso não vai me definir. Isso. Não vai te definir. Se você tá passando por essa situação e você tá for ter que vender o carro, e aí, qual o Melhor do problema? que pegar dinheiro emprestado. Lógico, No momento desse, tu lógico. tem um bem que não vai... Que já tá quitado, que já tá lá, que vai render dinheiro, vende. Vende, eu sou assim. E É assim, isso aí. o meu noivo morre de rir, né? Uhum. Mas eu também acredito que você ter um parceiro é muito bom. Isso também Sim. ajuda muito, você ter uma família legal, né? Sim. Ter esse por trás, né? Eu Uma acho. pessoa que te apoia. É muito legal também. Isso colabora muito, porque a nossa vida é muita pressão do empresário. Sim. O corticóide do empresário, ele... ele vive a 1000, né? Sim, não tem como. Não existe empresário com corticóide normal. Não, Todo não. mundo... Com certeza, com certeza. É muita ansiedade. É. E como é que é? E o seu relacionamento com a sua mãe? Sua mãe vai todo dia nas lojas? Como é que é? Ela fica na só loja. lá do mundo. Ela fica lá. lá na de lá, ela mora Aham. comigo. Sim. Mas olha, um exemplo que eu tenho em casa. Minha mãe, o meu pai faleceu e a minha mãe, ela faz hidroginástica, ela faz caminhada, ela viaja, sabe? Ela foi criada, aquela criação de ser de um homem só, mas ela faz as amigas dela. E assim, ela se reinventou também. Eu tenho muito essa cultura, entendeu? O meu pai, Sim. como eu te falei, ele quebrou, ele foi ser taxista, não ficou em casa murmurando, não. Ele foi correr atrás e é isso. Olha só, gente, quantas coisas legais a gente já aprendeu aqui com a Claudinha, né? Aprendeu que vale a pena se arriscar, mesmo que a gente vai começar bem pequenininho, né? Desde que seja, que eu digo de love money. Love money é quando a gente pega um dinheiro emprestado de alguém, parente, do pai, do irmão, né? O love money, né? Que é o dinheiro com amor, né? Que mais que a gente aprendeu aqui com a Claudinha? Que a gente tem que encarar, né, Claudinha? Sim. Não tem que ter medo, né? O medo, ele afasta as possibilidades. Então, quando a gente encara... Aí ela foi estudar, foi entender de vendas, foi entender dos produtos, foi ver o que mais as pessoas queriam, né? Aí, sempre observando tudo ao redor, qual era a tendência do mercado, né? Trazer um preço justo para o Vieira Alves. E aí as coisas foram acontecendo, né? Não é desapegada, né? Aprendeu que... é muito tranquilo a gente desapegar, porque a gente desapega aqui, mas outras coisas maiores vão vir depois. Exatamente. Não é? Isso a gente tem humildade, tu sabias? Porque às vezes a gente vê destruições de empresas ou de negócios, porque as pessoas não têm a humildade de assumir que às vezes precisa desapegar de outras coisas para poder cobrir ali e tal.
Amiga, eu sempre penso assim, tudo que a gente atrai de, assim, coisas, endividamento, por exemplo, às vezes é por vaidade. Sim, Tu não precisa ter um carro de... Tu não tá andando bem no de 100, pra que tu vai comprar um de 300? sim, E aí, tu só... Essa vaidade, ela te atrai muita coisa errada. sim. Então, você tem que controlar a vaidade. Porque Claro. senão você, às vezes, pega um dinheiro no banco, beleza, 1 milhão. E aí, mas aquele 1 milhão é pra tu investir na tua empresa. Lógico. Não é pra tu tá gastando por aí, né? Lógico. Que é o que acontece com a maioria da... Eu gosto muito daquele Geraldo Rufino. Adoro ele. Eu adoro ele. E ele já quebrou, ele fala que 7 vezes, né? Muito. E ele fala, todas as vezes que ele quebrou foi por vaidade. Olha aí. Porque ele gastava dinheiro com uma coisa que não era necessidade. Se ele mora num apartamento de 200, pra que ir por de 400 metros? Precisa. Sim. E eu tenho muito isso, sabe? De me... Não, mas pra que isso, gente? Eu não tô bem aqui. Sim. O importante é ter paz, não ter... Claro, né? claro. Tá É pagando estilo minhas de vida, né? contas, é. Estilo de vida, é estilo de vida. É engraçado que quando eu fui assistir aquele documentário do minimalismo, do Netflix, aí eu falei, Senhor amado, meu Deus do céu, por que eu não vi esse negócio antes de eu me mudar pro meu outro apartamento? Porque eu ficaria no meu outro apartamento, sabe? Porque pra que eu vou querer uma coisa tão grande? Mas são fases. São fases. São exatamente. fases, são fases. E eu também não julgo quem quer. Isso, eu também. Porque eu acho que cada um tem seu estilo de vida, tem os seus valores, tem a sua forma de viver. E não existe nem certo nem errado, existe o seu estilo. Né? Exatamente. Se o seu estilo, se você está feliz, está dando conta, está crescendo, está tudo certo com seus boletos, manda bala, meu amigo, tá tudo bem. Né? Agora, o que não pode é a gente ter os nossos boletos e não pagar eles. Exatamente. Né? A gente precisa dar um jeito de pagá-los. E aí essa inteligência financeira ela precisa ser desenvolvida. Porque, para que eu vou comprar uma bolsa mais cara se com esse dinheiro aqui eu vou pagar, sabe, muita coisa. Então são ações e pensamentos e uma mentalidade de riqueza diferente da mentalidade de pobreza. Porque assim, a pessoa mais humilde compra um celular mais caro, porque quer um status ali, né? Quer ter um celular, um status do celular, né? Mas a pessoa com uma inteligência financeira, ela vai fazer dinheiro com esse celular. Se ela tiver que fazer investimento no celular, ela vai investir, mas ela vai fazer vídeos, ela vai vender, exatamente. Ela vai fazer live, porque ela vai ter uma imagem de qualidade, ela vai, né? Ela vai ter uma outra postura perante a compra desse produto, desse celular. E para a gente encerrar aqui, Claudinha, que mensagem que você quer passar aí para o povo que está assistindo a gente, que quer começar a empreender, mas que às vezes tem medo de, às vezes, largar o emprego ou usar, né? Como é que pode fazer essa transição assim com calma, né? Porque eu me lembro que quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu sentei com uma consultora financeira, vi todas as minhas dívidas. Sim. Parei de fazer dívida. Comecei a pagar todas as dívidas, todos os passivos que eu tinha. E fiz uma transição durante mais ou menos 2 anos e meio para 3. Ou seja, a minha transição de carreira foi paulatina. Não é assim, do nada eu largo tudo, do nada. Não. Exatamente. É devagar. Por quê? Porque eu tenho custos fixos. Né? A gente sabe que quando a gente empreende, o negócio ele é assim, né? É cíclico. E a gente precisa ter essa programação financeira para quando o ciclo estiver começando a descer, para que você haja para manter ele de volta, né? Então, o que você gostaria de falar, de deixar de mensagem para as pessoas que sonham em ter a sua empresa como você conseguiu ter sucesso na sua empresa? É aquilo que eu falei no início. Eu acho que as pessoas têm que empreender. No negócio, trabalha com alguém, empreenda lá. E, em contrapartida, vá vendendo alguma coisa ali por fora, juntando ali um dinheirinho, sempre ali guardando um pouco para quando você se sentir bem, já tiver um capital legal, porque não adianta você abrir um negócio todo endividado, né? Não. Tem que ter pelo menos ali um bom início ali, um dinheirinho para... No meu caso, eu comecei com 20 mil emprestado do meu irmão, mas ele não me cobrou logo, então eu podia trabalhar com o dinheiro dele naquele momento. Diferente de você pegar ali 20 mil para pagar em 3 vezes. É loucura, é não suicídio. Tem como, é suicídio. É. Então, assim, eu acredito muito na venda. Eu acho que as pessoas, quem
tem alguma coisa para vender, sei lá, vê uma oportunidade, um chiclete, vê que depois ali do almoço ninguém não tem sobremesa no trabalho, vende ali alguma coisa que as pessoas vão querer consumir e vai juntando ali o dinheiro. Eu acho que vai muito disso, né? Eu acho que quando você foca numa coisa, parece que o universo ele vai te mandando, né? Ele vai te mandando as oportunidades. Eu falo muito pro meu irmão, é engraçado que quando a gente foca numa loja, pô, essa loja aqui caiu um movimento. O que está acontecendo? E a gente começa a olhar ela, estudar ela, a gente vai descobrindo um monte de coisa e aí tu já começa a aumentar, tu foca ali, tu já cresce de novo aquela loja, porque eu acredito que o foco, ele faz você. Então, se você quer empreender, é focar mesmo. Não, eu vou pegar, eu vou sentir a dor, tô no trabalho, eu vou sentir a dor ali dos meus colegas, o que eles estão precisando. Na faculdade, eu vendia pão de mel na faculdade para pagar meu carro. Olha só que legal. Eu queria ter um dinheiro extra. Então, eu vendia. Eu via que depois do lanche não tinha sobremesa. Tô dando um exemplo. Mas, assim, eu sentia dor. E você pode começar em qualquer momento da sua vida. Qualquer momento. Qualquer momento, né? Em qualquer Melhor momento. coisa é fazer serviço, né? Que às vezes Sim, você não porque precisa investir nada. Isso. Eu acho que a gente começar com prestação de serviço é uma coisa que é menos risco, né? E aí hoje tem tantas profissões, tem tantas coisas novas que você pode criar. Amiga, não vou longe, costureira e sapateiro tu não encontra. É verdade, amiga. É uma profissão que tá ficando escassa. É verdade, ninguém e dá quer mais. dinheiro. É Todo verdade. mundo, ainda mais que hoje em dia ninguém tá comprando quase roupa nova, o tempo todo, né? Consertando. Comprando no bazar E sempre tem uma bainha pra fazer, um ajuste, um zíper pra trocar, né? Exatamente. Concordo. Você não investe nada. Investe, verdade. assim, numa máquina, mas assim, não tem aquela despesa de comprar, né? É mais prestar o serviço. É verdade. Claudinha, eu quero te agradecer. Eu que Fundo do agradeço. coração. Eu tenho certeza que as pessoas vão, agora, quando eles forem nas lojas, eles vão olhar com outro olhar, né? Sabendo a história por trás, né? Da Bibicel, da Yogomania, da Milklândia. E eu tenho certeza que você é uma mulher inspiradora. Muito A tua história é linda e é muito bom a gente ver o quanto nós mulheres, né, amiga? Quando a gente decide uma coisa, sai de baixo, né? Exatamente. O negócio, é como você falou, né? A intenção verdadeira e o trabalho e o foco, ele vai fazer com que tudo ao nosso redor conspire a favor. Eu acredito muito nisso. Sempre mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, que eu quero que você volte aqui para contar mais novidades, tá Venho bom? sim. Bom, gente, você que ficou aqui com a gente até o final, quero agradecer. Mande mensagem pra gente. O que você quer ouvir aqui com a gente no Eu Amo Boletos? Porque o que a gente quer é que você cresça a cada dia, que você honre todos os seus boletos e que você possa cada vez mais criar mais prosperidade e criar a liberdade financeira que você tanto almeja para a sua vida. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.